Olá, saudações a todos os parentes e amigos aí, saudações em Cristo Jesus, né? Que a doce paz do Senhor Jesus repousem em vossos corações. E também feliz Dia dos Pais, né? Hoje é o dia de todos nós que somos papais. Que Deus continue abençoando e orientando, porque ao contrário do que o mundo apregoa, né? A família ela depende muito da orientação, da instrução, da firmeza quando preciso, da correção quando preciso, da palavra firme, porém sadia do pai, para poder educar também os filhos, né? E aquelas mães que são separadas, é bom seria se elas pudessem contar também com a voz do esposo, né? Para poder orientar os filhos. Mas, enfim, cada um tem a sua prova, cada um tem a sua cruz para poder carregar, né? Mas eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos que estão nos acompanhando na leitura dessa Bíblia, também para todos os seguidores, mesmo aqueles que não estão acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Então chegamos aos 3 últimos capítulos do Evangelho de São Mateus. 8 dias hoje. Tá vendo como é que passou rápido? 8 dias nós já lemos um dos maiores evangelhos da Bíblia. Vamos terminar agora a leitura do Evangelho de São Mateus. Nós paramos ontem no capítulo 25. Vamos ler o capítulo 26, 27 e 28. E concluímos a leitura do Evangelho de São Mateus. Eu não garanto que nós vamos continuar nesse ritmo, porque vai ter dia que nós vamos conseguir ler, tem dia que nós não vamos conseguir ler. Mas é importante que todos vocês que estão acompanhando a leitura estejam atentos para não perder essa bênção, porque nós passamos pela leitura da parábola do tesouro escondido e da pérola na rede. Esse é o tesouro escondido, é a coisa mais valiosa que existe. O homem que encontrou esse tesouro no campo, ele vendeu tudo, ele se desfez de tudo que ele tinha para poder adquirir esse tesouro. A nossa salvação, a Bíblia Sagrada, Jesus. Só Jesus Cristo e a Bíblia pode salvar a nossa alma, mais ninguém. Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. Então vamos iniciar a leitura. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia, versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa.
E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. O preço da traição, versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que quereis dar, e eu vô-lo entregarei. Perdão, repetindo. Vamos repetir o 14 novamente. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa, a Santa Ceia, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Repetindo o versículo 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus em Getsêmani, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que... versículo 42 novamente. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste?
Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio. Versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas. Versículo 60 novamente. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas, e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e os outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega a Jesus. Versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno.
E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27, versículo 1, o suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos, versículo 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando ali, versículo 17 novamente. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. E o povo, respondendo o presidente, disse-lhes, versículo 21 novamente. E respondendo
o presidente disse-lhes: qual destes dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Perdão, vamos voltar no versículo 20, para que não se perca o entendimento do contexto, da leitura, né? Versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. A crucifixão, versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem... 32. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo
lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. Versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, versículo 61 novamente. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A ressurreição, capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela.
e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu... versículo 9. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, o abraçaram. Versículo 9 novamente. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Graças a Deus. Concluída, pois, a tarefa, lido o Evangelho de São Mateus, vamos nos preparar a partir de então para darmos início à leitura do Santo Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Marcos, a partir do dia de amanhã, se o Senhor Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe vocês que acompanharam a leitura. Guardem o transcurso de toda esta leitura, desde o capítulo 1 até o capítulo 28. Guardem em vossos corações. Não se esqueçam da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, Senhor da nossa salvação. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra tão poderosa
tão maravilhosa que foi lida, Senhor. Hoje encerramos a leitura do Evangelho segundo escreveu São Mateus. É conforme o Senhor assim nos concedeu. Te agradeço, Pai, e eu peço mais uma vez em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Faze com que esta palavra, meu Deus, que foi lida, este Evangelho todo, encontre boa terra nos corações dos meus amigos, dos meus seguidores, dos meus parentes, dos meus entes queridos aqui no Facebook e de tantos outros mais, ó Deus, que vão ler esta palavra que vai ficar gravada aqui na linha do tempo no Facebook. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas vidas e guarda, meu Deus, esta palavra nas tábuas de carne do coração de cada pessoa, para que ela produza frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, frutos para a salvação, conforme o Senhor mesmo nos tem dito. Eu te agradeço por este privilégio, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de lermos a Tua palavra. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, o nosso lar e a nossa família, por causa da leitura deste Evangelho sagrado. Cura as nossas enfermidades, resolva os nossos problemas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. A partir de amanhã, permitindo Deus, nós vamos começar uma nova etapa. Sigamos adiante com este projeto de leitura da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.